E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num clássico, mas de um jeito totalmente novo, O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Só que, esquece aquela ideia de um livro antigo, pegando poeira na estante. A gente vai tratar ele como um verdadeiro manual de usuário para uma capacidade humana que, olha, talvez todo mundo tenha, mas que pouca gente de fato entende. Bora começar essa exploração? Para começar, vamos direto ao ponto, com uma ideia que pode virar uma chave na nossa cabeça. A grande provocação de Kardec desafia tudo que a gente pensa sobre mediunidade. E se não for um dom especial, sabe, para um grupinho de escolhidos? E se for uma sensibilidade natural, que existe em todo mundo, em algum grau? E tá aqui a frase que é a base de tudo. Kardec não está falando de uma elite espiritual, não. Ele está dizendo que mediunidade é um espectro. Sabe aquela intuição forte, um arrepio do nada, até uma comunicação super clara? Tudo isso seria parte da mesma sintonia com o mundo espiritual. Então a questão muda, né? Não é se alguém é médium, mas sim qual o grau de sensibilidade dessa pessoa. Ok, beleza. Se essa conexão é possível, a pergunta de R$ 1 milhão é: como? Qual é o mecanismo por trás disso? Como é que um pensamento, algo que a gente nem consegue pegar, atravessa essa fronteira entre os mundos e é percebido aqui? A resposta que Kardec dá para isso é, ao mesmo tempo, super elegante e bem técnica. A peça-chave que monta esse quebra-cabeça todo é esse conceito aqui, o perispírito. Pensa assim, não é o corpo físico, de carne e osso, e também não é o espírito puro. É a interface, é o que está no meio. É descrito como uma espécie de corpo de energia, semimaterial, que faz essa ponte. Ele é o intermediário essencial. Sem ele, simplesmente não tem conversa. E a melhor forma de sacar isso hoje em dia é com uma analogia moderna. O perispírito funciona como o nosso hardware de comunicação. É o nosso roteador Wi-Fi pessoal, que decodifica os sinais do mundo espiritual e permite que o nosso espírito, que seria o usuário, controle a máquina que é o nosso corpo. Se esse intermediário falha, já era. Fim da conexão. E é agora que o negócio fica ainda mais impressionante. Essa conexão toda não é só mental, não é só um sentimento. Segundo o livro, ela pode gerar efeitos bem concretos, físicos, no nosso mundo. A gente vai entrar agora no que Kardec chamava de laboratório do mundo invisível. Então, como é que isso acontece? Não é mágica, é quase uma física espiritual. O processo é o seguinte: o espírito direciona a vontade dele. Essa vontade age no perispírito. O perispírito, por sua vez, age numa energia primária, que estaria em todo lugar, chamada fluido cósmico universal, e consegue moldar essa energia para criar um efeito. É a mente sobre a matéria, mas com um intermediário técnico no meio do caminho. E quais os resultados práticos disso? São esses fenômenos bem conhecidos, não é só uma teoria abstrata. O livro vai lá e analisa casos concretos: barulhos e batidas sem explicação, mesas que se movem sozinhas, objetos que levitam. Tudo isso, segundo a obra, seria o resultado dessa manipulação de fluidos através do perispírito. Ok, se a gente está falando de uma espécie de internet espiritual, é claro que existem perigos. E é aí que o Livro dos Médiuns se mostra, na sua essência, um baita manual de segurança. Ele ensina a gente a navegar nesse ambiente com cuidado para não virar vítima do que a gente poderia chamar de hackers ou trolls espirituais. Existem níveis de perigo. A obsessão, simples, é aquela coisa chata, insistente, tipo um spam, um pop-up que não para de aparecer. Agora, a fascinação. A fascinação é muito mais perigosa. É quando um espírito enganador, mais esperto, cega o médium com elogios, com ideias grandiosas, e a pessoa passa a acreditar nos maiores absurdos. É o equivalente a cair num golpe de phishing na internet, sabe? A pessoa entrega as senhas da própria alma. E aí, como a gente se protege? Kardec oferece um verdadeiro detector de fake news. A identidade de um espírito não se prova com um nome famoso ou uma promessa fantástica. A prova está na qualidade do conteúdo. A mensagem tem lógica, é elevada, inspira o bem? Um espírito superior, assim como uma fonte confiável de informação, nunca se contradiz e nem fica apelando para a vaidade e para o egoísmo de ninguém. Agora vamos virar o foco. A gente já falou do sinal, dos perigos da rede, mas e o aparelho receptor? O livro deixa isso muito claro. A qualidade da conexão depende, acima de tudo, da qualidade moral do médium. A resposta para essa pergunta é um sonoro não. Não adianta.
Ter a faculdade bem desenvolvida é como ter o melhor computador, a internet mais rápida. Mas, se o usuário tem intenções ruins, que tipo de sites e de companhias essa pessoa vai atrair? A sintonia, no fim, é moral. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A mediunidade, usada por vaidade, para ganhar dinheiro, por pura curiosidade, isso atrai espíritos levianos, enganadores, que se aproveitam exatamente dessas falhas. Por outro lado, a busca sincera pelo bem, a vontade de ajudar e de aprender, cria uma outra sintonia, que atrai bons espíritos. No final das contas, a moralidade funciona como o melhor antivírus. E tudo isso nos leva para a grande conclusão desta análise. Se a qualidade do médium é tão, mas tão importante, talvez o objetivo principal da mediunidade não seja o fenômeno em si. Talvez o fenômeno seja só o começo da história. No fim, a obra se revela não como um manual de efeitos especiais, mas como um espelho. Porque ao nos ensinar a identificar as qualidades dos espíritos, ele nos força a olhar para as nossas próprias qualidades. A prática segura da mediunidade exige que a gente desenvolva paciência, humildade, desinteresse e, acima de tudo, muito bom senso. E a gente encerra com essa reflexão. Se a mediunidade é uma faculdade natural, talvez seu propósito final não seja só ficar provando que existe vida após a morte, mas, quem sabe, nos oferecer um caminho para a gente se tornar pessoas melhores, aqui e agora. Uma ferramenta não para ver o além, mas para enxergar melhor a nós mesmos. A questão fica no ar para a gente pensar.